Boa noite a todos e todas, os amigos e amigas do Luz e Amor. Mais uma segunda-feira a gente se reúne para dar continuidade aqui no nosso estudo da Gênese. Nós estamos no capítulo 3. Não, nós estamos no capítulo 4. Está passando rápido, né? Olha aí, já estamos no capítulo 4. Que é o capítulo que a gente está estudando, que fala do papel da ciência na Gênese. A gente começou a ver um pouquinho já na semana passada, né, esse papel que a ciência exerce na forma como a gente entende, como a gente vê a Gênese, né? E hoje a gente vai continuar. Nós paramos semana passada no item 5. Hoje nós vamos para o item 6. Nós vamos para o item 6, tá bom? E aí a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes aqui. Bom, a gente sempre percebe coisa interessante em Kardec, né? Não tem uma frase aqui. Oi. Só vou te apresentar, hoje está entrando uma companheira nossa pela primeira vez nessa reunião, que ela é participante, a Lúcia, grande colaboradora, viu? Seja bem-vinda, hein, Lúcia? Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Obrigado por me acolherem, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda, Lúcia. Aqui é uma roda de estudo. Então, eu sou meio falador, mas aí eu peço para me interromper. Quem quiser comentar, ou fazer alguma pergunta, ou acrescentar alguma coisa, ou discordar, fica bastante à vontade, tá? Só ligar o microfone e me interromper. De nada. Vamos lá, então. Compartilhar minha tela com o texto e aí nós vamos acompanhando. Então, na semana passada, aí a gente veio estudando, né, sobre o papel da ciência na Gênese, né? Kardec dá uma analisada aí, bem geral, né, sobre as Gênesis antigas, né? E ele fala para nós que a mais próxima da evidência é de Moisés, né? Desde que entendida da forma, né, alegórica, né? A gente não vai levar a Gênesis de Moisés ao pé da letra, né? Na criação do planeta Terra em 7 dias e daquela forma. Mas que tem é muito próximo do que a ciência, né, consegue alcançar. E nós vamos entender um pouquinho mais hoje também, que ele dá continuidade nesse raciocínio. Então ele diz assim, ó: a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que pareçam estranhos e derivam de costumes que já não são nossos. E é exatamente isso, né? A Bíblia fala de fatos que hoje, com o desenvolvimento da ciência, a gente não consegue aceitar mais, né? Porque ali é escrito de forma alegórica, né? A gente até falou, né? Ela foi escrita, né? O Novo Testamento e também o Velho Testamento, Jesus falava em forma de historinhas, né? Então a gente tem que entender como uma forma alegórica mesmo, né? A gente não pode levar o pé da letra, porque a ciência se desenvolveu e a gente passou a ter um raciocínio muito, né? Muito maior do que a época. Então a gente passa a ter um entendimento diferente. Mas a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago, né, ao cerne, ao centro do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Então, foi o que eu disse no comecinho, né? Grande parte do que está falado na Bíblia ali é alegórico, mas ele fala de uma forma que traz verdades sublimes. Mas para a gente alcançar essas verdades sublimes, nós temos que ir no âmago, né? Lá no cerne, no meio, né? No seio do pensamento. E aí vai desaparecer o absurdo, desde que a gente entenda que aquilo ali foi ditado, foi falado de uma forma alegórica. Sempre lembrando que, na época de Jesus,
ele falava de forma alegórica, né, contando historinha, porque nós não tínhamos capacidade intelectual para entender muita coisa que ele poderia ter dito, né? Por isso que ele falava assim, igual quando a gente vai contar, vai explicar alguma coisa para uma criança, né? A gente vai contar uma historinha para que depois ela entenda o cerne, né? E aí Kardec questiona, por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? Né? Por que a verdade não veio antes? Né? Aí ele mesmo explica, ó. De um lado, por falta de luzes, que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer. Então, um dos motivos de não ter sido revelado para nós é porque nós não tínhamos ciência suficiente e nem filosofia desenvolvida a ponto de fortalecer, que a gente conseguisse entender, né? Então, a gente não tinha capacidade intelectual, né, conhecimento suficiente. E, de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultra cego e, assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguidas sob o sentido literal. Então, aqui, Kardec está falando o seguinte, ó, as religiões, elas não desenvolveram não desenvolveram o raciocínio, né, o entendimento da Gênese, porque de um lado não tinha ciência e filosofia suficiente para isso. De outro, porque as religiões dogmáticas, né, como o próprio nome já diz, ela traz o dogma e ela tem um respeito ultra cego à letra. Ou seja, aquilo que está escrito não se pode questionar ou não se pode nem desenvolver. Então, eles acabavam levando a crença para um sentido literal. Exatamente o que está escrito e da forma como está escrito era entendido. Então, quando se diz que Deus, né, em um dia, né, ele criou os animais e falou, aqui está a girafa, vai chamar girafa. Aqui está o elefante, vai chamar elefante. Se a gente levar, nós levávamos isso no sentido literal, né? Como se Deus viesse ali na Terra e falasse, vou criar os animais. E estalava os dedos, os animais eram criados. O desenvolvimento do entendimento da Gênese ficou comprometido por isso, porque não se podia questionar, né, dentro da religiosidade a literalidade do que estava escrito, né? Por conta desse respeito ultra cego ao que estava escrito ali. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Então, as crenças imaginavam que se rompesse, né, se questionasse, ou se desenvolvesse alguma coisinha que estava escrito ali, acabaria separando-se todo o resto, né? Então, eles achavam que naquele entendimento bíblico não poderia ser possível desenvolver o raciocínio, né, questionar e debater sobre o que estava escrito. Para que a religião se mantesse, era necessário que as pessoas só obedecessem, ouvissem e não questionassem, né? E aí o que aconteceu? Fecharam-se então os olhos obstinadamente. Fecharam-se os olhos para a ciência e para o desenvolvimento do ser humano. E aí vem uma frase muito legal de Kardec que ele diz, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Né? Muito legal essa frase, né? A sociedade se desenvolvia, a ciência se desenvolvia, a religião fechou os olhos. Falou, não, aqui não cabe. Só que fechar os olhos não é evitar, né? Então, por mais que a religião tente manter seus dogmas, né, fechar os olhos e negar a ciência, é da essência da humanidade o raciocínio, a curiosidade. Então, eles não conseguem segurar a ciência, né? Ó,
Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar, pelo respeito que infunda a vetustez, né, a respeitabilidade do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de baixo para cima? O que Kardec está falando? Se a gente começa a construir uma obra, a gente vê que a construção está fora do prumo, né? O prédio está ficando meio torto. O que se faz? Para na hora e reconstitui a base para poder levantar o prédio. Porque se a gente fechar o olho e continuar construindo o prédio vai levantar torto. E mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Então, por trás dessa comparação, Kardec está nos dizendo o quê? Da necessidade da religião acompanhar a ciência. Para forte, firme, suficiente para poder se erguer. Fechar o olho e negar não adianta de nada. Negar não leva a lugar nenhum. Então, a partir do momento que a religião nega a ciência, mais cedo ou mais tarde, ela cai por terra. Item 7. Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas do céu, demonstrou a ciência, de maneira irrefragável, né, irrefutável, os erros da gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se ter... Deixa eu só... Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência, de maneira irrefragável, né, irrefutável, os erros da gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Então, à medida que a ciência desenvolveu, né, quando se passou a investigar as entranhas da Terra, né, a formação da Terra, né, a gente já citou aqui a mineralogia, a geografia e tal, e as profundezas do céu, a ciência demonstrou o quê? Que há erros na gênese mosaica tomada ao pé da letra. Se a gente for entender a gênese mosaica da criação ao pé da letra, a gente encontra erros. Né? Na gênese mosaica, mosaica de Moisés, né? Deus cria a terra, cria o mar, cria a vegetação, cria os animais e cria o homem. Não tem espaço, por exemplo, para os dinossauros, se a gente levar o pé da letra. Né? À medida que o homem encontrou os fósseis, o homem, Darwin trouxe a teoria do desenvolvimento, da sobrevivência das espécies, né? A teoria da evolução, a gente viu que os animais não foram criados prontos, como eles são hoje. Eles passaram por um desenvolvimento, por uma evolução. Então, a gente começa a entender que não dá para levar a gênese mosaica ao pé da letra. Né? Ora, assim procedendo, a ciência, do mesmo passo, fundo golpe desferiu em crenças seculares. Né? Então, a ciência foi desmistificando, né, várias crenças seculares, né, de séculos e séculos atrás, porque foi mostrando como realmente as coisas são. A fé ortodoxa se sobressaltou, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Então, a fé ortodoxa, né, aquela fé cega, ela se revoltou, né, falou, não, eles estão tirando de mim a base, né, que é a criação, o que está escrito ali na Bíblia, né? Então, ela meio que não gostou do que a ciência foi desenvolvendo ali, né? Mas, com quem havia de estar a razão? Então, com quem que está a razão? Você está perguntando da fé cega e da religião. Da fé cega e da ciência. Ó, com quem havia de estar a razão? Com a ciência, que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação,
sem nada afirmar antes de ter em mão as provas, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente os meios de observação. Então, com quem está a razão? Com a ciência, que só conclui a partir da observação e a partir da comprovação científica, ou com um texto escrito numa época em que nem era possível observar o desenvolvimento, né? Porque naquela época não se tinha aparelhos e ciência desenvolvida suficiente para observar o movimento dos planetas, não se tinha microscópio para observar, né, os micro-organismos. Com quem que está a razão? Com a ciência, que tem esses meios, observa e demonstra o porquê, ou pelo texto escrito, numa época que não se tinha capacidade de chegar a determinadas conclusões, né? No fim das contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 em 2 fazem 5 e se nega a verificar, ou seja, ele afirma, mas não prova, ou aquele que diz que 2 e 2 são 4 e o prova? Isso é muito simples. Falar e não provar é uma coisa. É muito fácil até. O difícil é você falar e provar. Porque quando você fala e prova, isso demanda um estudo, demanda um raciocínio. E é onde mora a verdade. É onde o Espiritismo caminha. Em várias passagens, Kardec fala para nós. Nesse ponto, a gente ainda não conseguiu concluir, a ciência vai desenvolver melhor. Né? Porque ele sabe que ele só vai colocar ali o que está provado cientificamente. Aquilo que ele ainda não tem prova, que a gente caminha junto com a ciência para poder fazer a afirmação. Né? Mas objetam, né, questionam, argumentam se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Né? Porque se ele parte do pressuposto assim, a fé cega. Né? Ele está partindo do raciocínio da fé cega. Se a Bíblia é uma revelação de Deus, e lá está escrito uma coisa que a ciência não comprova, então Deus se enganou. Entendeu o raciocínio que Kardec trouxe? Se na Bíblia está escrito que Deus criou o homem, tirou uma costela do homem para criar a mulher, e depois a ciência prova o contrário, então Deus se enganou. Aí ele continua, ele vai desenvolver o raciocínio. Ó. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade, e a religião desmorona a falta de base. Né? Então, se partir do pressuposto que a Bíblia não é, a Bíblia é o Evangelho, né? Não é uma revelação divina, aí carece de autoridade. E a religião desmorona. E aí vem Kardec. Ó. Uma de duas, né? De duas, uma. Ou a ciência está em erro, ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Então, de duas, uma. Ou a ciência está certa, ou a ciência está errada. Beleza. Se a ciência está certa, ela não dá para aceitar uma opinião contrária. Perfeito. E ele também diz que não há revelação que possa se sobrepor à autoridade dos fatos. Não existe nenhuma revelação que possa se sobrepor aos fatos, né? Aos fatos que ele diz, aos fatos comprovados. Né? Mas e aí? Como é que a gente fica, então? Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. É bem intrigante isso que o Kardec nos traz. Mas, assim, e se a Bíblia não? Se aqueles fatos realmente, vamos pensar o seguinte, foram revelações divinas, mas quem colocou no papel, quem fez as traduções, colocou de acordo com os interesses da época, interesses culturais. A gente não pode pegar nesse raciocínio também? Claro, perfeito seu raciocínio. Pode sim.
Tanto é que na semana passada a gente falou um pouco disso. Acho que foi a Lucélia que levantou essa bola. Por quê? Eu não sei exatamente até a época, mas a linguagem não existia escrita, né? Então se passavam os textos pela oralidade, um contava para o outro e passava de geração em geração. Depois que foi ser escrito, depois que foi ser traduzido. Perfeito. Então, cabe aí então a quem fazer desvendar isso? Aos historiadores, através da ciência, né? Ao trabalho. Mas o desenvolvimento que Kardec vai trazer, ele vai falar da forma como que foi escrita, como foi passada. Mas o que você disse está perfeito. É isso mesmo. É que Ok. no raciocínio dele aqui, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer, vou só adiantar e depois eu volto para te responder, ó. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente, nem inscientemente. Inscientemente é ignorância. Pois do contrário, não seria Deus. Então não dá para aceitar que Deus induziria os homens em erro. Logo, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes era próprio. Então, a gente pode concluir logicamente que se induz o homem em erro, não foi Deus que pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhe é próprio. As palavras foram entendidas de forma errada, né? Como sentido ao contrário. Caio, Oi, Lucélia. posso falar? Claro, fica à vontade. Então, né, como você está falando, a gente, ela foi escrita quando os israelitas estavam no exílio da Babilônia. Olha quantos anos haviam se passado com a tradução, ou melhor, com a tradição oral, né? Foram muitos e muitos anos, foram séculos. Então, a inspiração que Deus havia dado, não é? Além dela ser muito limitada, porque os homens não teriam condição, ou melhor, nós que estávamos lá não iríamos entender, não é? Ela foi sendo interpretada a cada vez que era passada para frente. A Lúcia nisso tem razão, né? A inspiração foi recebida, mas a interpretação ainda não era acessível, e se foi acessível, ela foi com o tempo sendo modificada, né? Até chegar, aí chegou até nós, de acordo com o que foi escrito na época, foi mais 600 antes de nossa era comum que eles foram para o exílio. Não lembro a data exata, né? Então, a colocação da Lúcia é muito, muito interessante. Muito pertinente mesmo, porque realmente o que a gente tem em mãos, né, hoje a gente tem acesso ao que está aí, né, ao texto que está aí, mas a gente não sabe, como a Lúcia bem disse, até que ponto que essas traduções são fidedignas, até que ponto não tem parte retirada ou parte incluída. Perfeito, é isso mesmo. Caio, Oi? para você ter noção, esses dias a internet estava publicando sobre o livro de Isaías, que foi escrito um pouco, mais ou menos um pouco depois. Então, os manuscritos, parte dele foi encontrada em Qumran,
ou nas colinas lá do Mar Morto, e descobriu-se que houve 2 escritores. Usaram a tecnologia, a inteligência artificial, e depois de muitos e muitos anos, os estudiosos lá, debruçados, né, para entender, conseguiram descobrir que o livro de Isaías tem 2 escribas, 2 escritores. Então, antigamente achavam que era apenas um. Então, a ciência vai trazendo verdades, né, descobertas que nós temos que agregar. A gente não pode ficar com o edifício que está lá uma pedra caindo só porque ele é antigo. Se a gente não mexer com a pedra, não trocar pelo novo, ele vai cair. Nós vamos cair, né? Tem uma, eu não cheguei a ver essa edição que circula aí da Bíblia, mas um amigo meu que é espírita há muitos anos já, ele falou que chegou a ver, tem uma edição da Bíblia que tem a palavra espiritismo. Que tem uma parte que se fala, acho que é no Velho Testamento, não sei, que não se deveria falar com os mortos. E numa tradução, eles tiraram essa parte, falar com os mortos, e colocaram o espiritismo, como se o espiritismo fosse proibido. Só que o espiritismo é de 1800 anos depois de Jesus. Quer dizer, não faz sentido nenhum, naquela época, utilizar a palavra espiritismo. Obviamente, é um texto adulterado, né? De acordo, como vocês bem disseram aí, com os interesses de quem publicou, né? Os interesses de quem fez a alteração. E aí, essa tradução é a tradução do Novo Mundo, da Torre de Vigia, que a Senhor Jeová usa. Eu também li o texto, achei muito engraçado. Falei, gente, essa palavra não existia. A mesma surpresa que você teve, eu também tive. Olha bem aonde nós chegamos, né? Uma vez eu recebi, Caio, não era a Bíblia, mas é como se fosse um livreto, um enxerto da Bíblia, que fala exatamente sobre isso. Aí eu falei, E a pessoa que nos deu, né, deu para o Tom e para mim, era no intuito, uma pessoa até que gosta muito da gente, tudo, certo? Falou, deixa eu salvar esses 2, né? Senão eles vão para o fogo do inferno. Aí eu falei, aí, Tom. E não salvou, não, né? Palavra, então, pois é. Vocês veem, a gente ri, né? Porque cabe rir disso. Mas uma pessoa que está desinformada, né? Ou que não tem um conhecimento, né? Que tem dificuldade de entender, acaba sendo manipulada, né? De acordo com o interesse de quem está publicando. Então, cabe a gente buscar também as traduções e tal, aos estudiosos mesmo, aos historiadores, trazer os livros, e à medida que for desenvolvendo aí, quem sabe a gente não descobre mais coisas aí para frente, né? O Caio, Oi? quem se dispuser a ler a Bíblia, a tradução de Jerusalém, ela é uma boa indicação, porque você pode baixar gratuitamente na internet ou comprar, né? Não é caro, em PDF, né? E ler no seu próprio celular ou no tablet. E ela é uma tradução que ela acontece, se não me engano, mas é provavelmente isso, se alguém souber me corrija, ela foi publicada depois que houve várias descobertas, né? E os estudiosos ali participaram, né? Tentando de uma forma mais clara possível se aproximar, né? Do que seria provavelmente, né, a Bíblia. Apesar que ainda, mesmo assim, nós não temos como saber
como ela foi realmente escrita, pelas modificações, pelas várias traduções, né? Como Kardec mesmo colocou, mas ela é uma tradução confiável, não houve acréscimos, né? Para justificar a própria crença de determinada religião. Né? Nem a João Ferreira de Almeida, ela é muito confiável porque ela é uma tradução bem antes disso. Então, essa Jerusalém dá para a gente ler com bastante tranquilidade. Né? Perfeito. Aí, Kardec também fala aqui no texto, que a gente está vendo, que além dessa questão, também tem a forma como ela foi escrita, né? Que as pessoas acabam levando ao pé da letra o que está escrito. E aí acabam confrontando a ciência e quando optam pela fé cega, né, pelo texto literal, abandonam qualquer raciocínio, até lógico, que se possa ter. Né? E aí ele continua. Ó. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que pode não fazer que o que é deixe de ser. Não, vou ler de novo. Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é que deixe de ser, mas dos homens, por haverem prematuramente estabelecido dogmas, vou até grifar prematuramente, estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Olha que lindo que é isso aqui. Kardec está falando o seguinte, se quando a ciência se desenvolve, aparecem contradições na religião, a culpa não é da ciência. Porque a ciência, ela trabalha, ela evolui. Ela não vai ficar presa a dogma, pelo contrário. Né? Mas a culpa é de quem? A culpa é do homem. A culpa é das pessoas que prematuramente, antes de se desenvolver, estabelecem dogmas absolutos, né? Cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou morte. Por exemplo, quando a ciência, né, um dia isso vai chegar, a ciência comprovar cientificamente a reencarnação, o que se vai dizer da religião que diz que a gente morre e fica esperando o dia do juízo final? Ela vai ser o quê? Desmentida. A gente já consegue comprovar a reencarnação porque a gente se comunica com as pessoas que já desencarnaram. Né? Mas quando a ciência conseguir, né, ali na área dela mesmo, puramente, fazer esse link, fazer essa descoberta e demonstrar, quem não estiver acompanhando vai se desmoronando. Por isso que Kardec e a sua equipe, é tão cauteloso em fazer alguma afirmação. Kardec só afirma aquilo que ele observou, que foi observado, comprovado, justamente para não sofrer essas quedas. Há coisas com cujo sacrifício temos que resignar-nos, bom ou mau grado, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e não nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa, né, o passado que se reduz a pó, com o risco de sermos arrastados na queda. Então é isso mesmo. À medida que o mundo marcha, o que nós temos que fazer? Marchar junto. Não adianta a gente fechar o olho, tampar os ouvidos e falar, não. O mundo evolui. Nós já estudamos aqui que a evolução é uma lei natural. Ela não para, não. Então, a gente tem que acompanhar, senão a gente vai ser reduzido a pó. A gente vai cair. Né? Não tem como. Né?
para guardar respeito a textos considerados sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Olha que pergunta interessante. Então, para a gente guardar respeito aos textos, né, que são considerados sagrados, a gente tem que calar a ciência? Aí Kardec responde, fora tão impossível isso como impedir que a Terra gire. Possível calar a ciência, né? As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. É isso que a ciência faz. A ciência investiga, né? A ciência olha lá as coisas caindo para baixo. Né? Eu sei que é uma redundância isso, tá? Mas assim, vê as coisas caindo, fala, ó, está vindo para baixo. Por quê? E aí, vamos pesquisar por quê, né? Uma hora tem sol, uma hora não tem. Por quê? É isso que a ciência faz. Ela descobre leis da natureza, né? Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. Então, se o homem descobre as leis da natureza são obras de Deus, como é que pode a religião se basear, ser contrária à lei da natureza? Não faz sentido. É uma contradição. A religião que coloca Deus, né, como o Criador, como a inteligência suprema, e quando se descobre uma lei que ele mesmo criou, nós temos é que exaltar e não que negar. Né? Lançar anátema, anátema é excomungar, né? Repelir, né, tal, mas de forma religiosa. Né? Lançar anátema ao progresso, por atentatório à religião, é lançá-lo à própria obra de Deus. Então, se a gente excomunga o progresso, porque ele está desdizendo a religião, nós estamos excomungando a obra de Deus. Porque a ciência descobre o que Deus fez. A ciência não inventa, a ciência descobre. Nós descobrimos a formação de uma montanha. Nós descobrimos a origem dos animais. E quando a gente descobre, através da ciência, alguma coisa disso, nós estamos descobrindo a obra de Deus. Então não dá para excomungar a obra de Deus. Quando a gente descobre, cada vez mais a ciência descobre, a gente percebe o quê? A perfeição de Deus. Mas para aceitar essa perfeição, nós temos que deixar dogma de lado. Nós temos que deixar a literalidade do Evangelho, da Bíblia, de lado. Isso é a ciência. A ciência vai descobrindo o que Deus fez. É interessante, né, Caio, que você vê que aqui ele valoriza mais a ciência que a religião. E é verdade. Sim. Porque as religiões, vamos dizer assim, elas são trampolins, né, para que a gente possa aprender a nadar. Mas elas não são essenciais. Existem pessoas que não têm religião e cumprem com as leis divinas. Já a ciência, ela é inevitável, né? Porque ela vai descobrindo as leis divinas também, né? Isso assim me ocorreu agora, eu não sei se vocês comungam dessa ideia aí. É, isso mesmo. E é muito bonito, né? A gente saber isso. Eu acho, pelo menos. Marlene, é interessante porque se a gente for pensar, o que a ciência faz? Ela não trabalha com suposição, né? Ela trabalha com sistema de lógica, ela é racional, né? Ela busca fundamentos, né? E isso é um progresso inevitável da ciência, né? O Caio acabou de dizer agora. E a religião não, parece que a gente vê uma visão assim, que a visão que a religião traz para o homem é aquela coisa parada, vamos dizer, né? Que você deve ter um sentido único. Né? Penso assim também. É isso aí, né, Ró? A religião, dentro da caixinha, né, fechada,
ela foi necessária enquanto o homem precisava, né, de leis, né, que o controlassem moralmente melhor. Como a Bíblia mesmo diz, eles eram cabeça dura, né? Então, nós éramos, né? Nós, né? Então, à medida que a gente foi evoluindo, não é? Nós não precisamos mais viver dentro de uma caixinha, não é? Para sermos controlados. Nós aprendemos, não é? As leis da natureza e nós estamos ainda aprendendo as leis da natureza, que são divinas. Eu estou dizendo aqui as leis morais, né? Que um dia vamos praticar naturalmente, mas isso já no mundo, né, bem mais evoluído. Mas naquele momento nós estávamos muito longe disso. Então não adianta tentar viver lá atrás, dentro da caixinha, porque a gente já evoluiu, não é? É estacionar, é virar poeira, né? Como Kardec muito bem diz. Nós não vamos sair do lugar. Vamos voltar e vamos continuar no mesmo lugar, né? Feito o cavalo que tem aquele, né, que o ponto não olhar nem para um lado nem para o outro, não é bem assim, né? A gente tem o livre-arbítrio, né? E vamos conquistando mais esse livre-arbítrio à medida que as leis de Deus entram no nosso coração, né? E a gente tem condições evolutivas para sermos guiados por ela naturalmente, né? É mais ou menos isso que eu penso e concordo com a Marlene. Então, a religião ela deixa de ter sua importância porque nós já estamos em outra etapa da evolução. Concordo plenamente com isso, né? Caio, você congelou? Acho que o Caio saiu. Ah, tá lá. Caio! Aí, a O Caio internet caiu. congelou. A internet caiu aqui em casa, estou no celular. É Eu isso vou, aí, Caio. beleza? Ó, então, vou continuar aqui. Só falando aí, muito, muito legal os comentários de vocês, porque realmente aqui Kardec está falando melhor, né? Vamos dizer assim, como a Marleninha disse, da ciência do que da religião, né? E convida a religião a acompanhar a ciência, e não o contrário. Ele não fala para a ciência acompanhar a religião. É a religião que tem que acompanhar a ciência, né? E isso faz com que a gente se desenvolva. Porque como o Roque e a Lucélia disseram, ficar dentro da caixinha, ficar parado, um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, não nos desenvolve. Pelo contrário, né? Nos estagna, né? Nos estaciona. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era de outra religião, e toda vez que eu dava carona para ela, ela vinha tentando me convencer, sabe? E aí eu mudava de assunto, porque eu não queria ficar discutindo e tal, estava cansado já. E aí eu comentei que minha mulher estava grávida, que estava começando a ter umas contrações leves, aquelas primeiras, assim, antes do parto. Aí ela veio me falar que a contração vem do pecado da mulher ter comido, de Eva ter comido o fruto na árvore. Quando a ciência já demonstrou que a contração é um preparo. A mulher vai sentindo uma contração bem espaçada, para na hora
do parto, na hora que for nascer, o corpo já está mais adaptado para a contração final, que é as contrações finais, né? Que vão fazer com que a criança nasça, né? Então a pessoa não desenvolve o raciocínio, ela não quer saber para que existe a contração, o que a ciência fala, porque ela já sabe na cabeça dela que é por conta que Eva, né, pecou, enfim. Ou seja, ela não se desenvolve, ela não busca novos conhecimentos, né? Para terminar aqui o item 9, ó, Kardec nos diz assim, ó, é, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todas os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha, né? Então não adianta excomungar nenhuma descoberta científica, porque a ciência não vai parar. E se a religião, ou quem quer que seja, se nega a avançar com a ciência, o que a ciência vai? Continua, toca o barco. Não está esquentando a cabeça, não. As descobertas continuam vindo, independentemente de quem concorde ou discorde. Item 10. Somente as religiões estacionárias podem temer a descoberta da ciência, as quais funestas só o são as que se deixam distanciar das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Olha que bonito, é o que a gente está falando, né? Só vai ter medo da ciência a religião que não acompanha as ideias progressivas, que não acompanha o progresso, né? E que quer ficar no absolutismo da sua crença, né? E eles não fazem uma ideia tão pequena de Deus, né? Ele usa aqui a palavra mesquinha, né? Fazem uma ideia tão pequena de Deus que não compreende que entender a lei da natureza é homenagear, é glorificar a obra de Deus, como a gente vem falando aqui, né? Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis, né? Aqui, nessa frase, eu entendi, se alguém entendeu diferente, por favor, se manifeste, que ele disse o seguinte, que na cegueira dessas religiões, né, que não aceitam o progresso, eles atribuem, quando ele fala o espírito do mal, eu acho que ele quis dizer assim, ao diabo, né, ou quem pensa assim, que o progresso seria isso, né? Não aceitam a ideia que o progresso traz e falam, não, isso aí é coisa do mal, do capeta, enfim, do termo que se queira usar. Eu até me lembrei que na minha escola, um amigo meu de escola, no terceiro colegial, alguém contestou alguma coisa que ele disse da Bíblia, alguma coisa que estava na apostila ali, né, na nossa apostila, e a resposta dele, quando era confrontado, era sempre essa. Não, mas isso aí é coisa do diabo. Isso aí é o diabo tentando te convencer. Porque ele não conseguia acompanhar o raciocínio literal da Bíblia com o desenvolvimento da ciência. Então, o que ele fazia? Não, isso é coisa do diabo. Ele tentava encerrar assim, porque não conseguia desenvolver, né? E para encerrar, Kardec nos diz, uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Então, a religião que se diz perfeita, ou que acha que está tudo certo, que está nela, não tem que se preocupar de jeito nenhum com o progresso, né? Com a ciência. Porque se ela é perfeita e a ciência só está descobrindo o que Deus criou e Deus é perfeito, ela não deveria se preocupar. Mas a gente sabe que não é isso o que acontece. Eu vou encerrar por aqui, que o outro item acho que não vai dar tempo. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. É muito interessante esse texto, né? Muito interessante mesmo, né, Caio? É. Porque algumas pessoas pensam que a ciência é contra Deus, né? E não é.
Não é. É exatamente o contrário, né? É porque, assim, o que eu já percebi, assim, é uma opinião minha, né? Não sei o que vocês acham. Que algumas religiões aí, né? Até eu já fiz parte de outra religião, ela muda com o tempo também. Porque não dá para aguentar tanta pressão. Então, assim, algumas coisas continuam negando que a ciência descobriu, mas aí algumas outras já não dá para segurar mais, né? Então, por exemplo, o divórcio, né? O divórcio, ele era proibido, né? Porque a gente ainda vinha de uma raiz muito católica, né? Nosso direito proibia. Depois casou, você não podia separar mais. Com o tempo, o que a psicologia, né? A psiquiatria demonstrou? Que se o casal, né, um deles, não está feliz ao lado daquela pessoa, faz mal fisicamente você se manter com aquela pessoa, né? Então, pelo menos a possibilidade, e aí cada um faz o que acha que deve, a possibilidade do divórcio. E chegou num ponto que a igreja, a religião que eu frequentava, os livros mais antigos não aceitavam o divórcio. Então, quem era divorciado não poderia frequentar a religião. Porque tinha pouca gente divorciada. Com o tempo, o número de divórcios aumentou demais, né? E hoje até é muito corriqueira, muito alto. E aí, se você proíbe o divorciado de frequentar a sua religião, você vai fazer um culto para ninguém, porque ou para pelo menos poucas pessoas. Aí, com o tempo, né, passa uma manteiguinha aqui, um negocinho ali, eu começo a aceitar os divorciados. Porque não dava para manter mais aquele entendimento literal, né, do que Deus juntou, o homem não separa. É um entendimento literal, né? E aí começa a aceitar um pouco mais, né? Ou pelo menos a não rejeitar as pessoas que já divorciaram, que hoje tem um índice altíssimo, né? Quando, na verdade, qual que seria o papel da religião? Amparar as pessoas que passaram por um divórcio, por uma separação, né? Trazer ela para ser acolhida, para passar por essa fase e depois tocar a vida, né? Então, a religião, por mais que ela tente segurar, ela não consegue. Ela dá uma espanadinha de vez em quando, porque senão ela desmorona de uma vez, né? É verdade. Lucélia vai falar. Então, as religiões, nós, os ocidentais, né, que temos como herança o cristianismo judaico, a maioria acabou se fechando na ortodoxia de tal maneira que eles nem têm, a maioria delas, como mudar isso, né, sem perder a maioria dos adeptos. Então, eles continuam tentando controlar pela fé cega a maioria das pessoas. Mas as pessoas, como na época de Kardec, o que existia em termos de religião já não satisfazia mais as pessoas, futuramente, e não vai demorar muito, essas religiões baseadas na ortodoxia, né, que não tem como mudarem, elas não vão mais conseguir se manter, porque as pessoas, mais cedo ou mais tarde, evoluem e elas precisam de respostas racionais. Para determinadas pessoas, hoje, estão contentes com uma cega, mas amanhã, não, ela não vai, ela vai querer mais. Então, não resolve, não é, tentar empreender as pessoas com uma ortodoxia
que não tem nenhum tipo de raciocínio lógico, né? E a gente também tem que ter cuidado, porque hoje em dia há muitas ideias se difundindo, né? Então a gente tem que ter cuidado para não ficar agregando, né, conceitos sem passar, né, por um crivo mesmo. Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo pessoas espíritas, descuidam e acabam fazendo isso, não é? Então, isso também é um alerta para nós, enquanto espírita. No mundo cheio de conceito, todo mundo ama inventar um conceito novo, né? Não sei por que isso, né? E faz assim, à torto ou direito, sem nenhuma base, né? Para sustentar o argumento. E muita gente aceita que é assim, né? Então, isso também é um alerta para nós, né? Ficarmos atentos, não é? E sempre acrescentar ao nosso edifício aquilo que realmente está em harmonia. Se a pedra for torta, ele vai cair, mas cedo ou mais tarde não vai se sustentar, né? Eu entendi assim, espero que esteja certa. É isso mesmo, Célia, perfeito. É o que o Kardec falou, se começa uma obra, se ela está fora do prumo, tem que já trocar a base ali para pôr no prumo, porque senão, o único prédio torto que fica torto é aquele da Itália lá, de Pisa. A Torre de Pisa, né? Mas é porque eles já fizeram obra para manter ele torto. Eu descobri faz pouco tempo, eu não sabia. Fizeram uma obra, porque ele ia cair, né? Para manter ele torto, porque é uma atração turística. Então nem ele é torto, porque eles colocaram ele no prumo com outra obra. E quem tem labirinto, por favor, não subam a Torre de Pisa. É horrível. É mesmo, Luciana? É. Uhum. Eu não sabia disso, não. Eu quase matei minha filha. Você não pensou, mas valeu a pena, sabe? Eu toco qualquer coisa, né? Mas ele realmente é bem torto, né? Isso aí, gente. Então, enquanto a gente não vai à Torre de Pisa, vamos dormir, né?